Em Gálatas, capítulo 5, hoje nós vamos estudar junto dos versos 16 a 26. Gálatas, capítulo 5, e vamos estudar junto de 16 a 26, mas deixa eu dar um pouquinho do contexto do que Paulo está falando aqui. Vamos ler a partir do verso 13. A partir do verso 13. Paulo diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós oramos, pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais também, Senhor Deus, para que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer essa noite. Que o Senhor nos abençoe, nos dando o entendimento da Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, gerando a cada dia transformação nas nossas vidas, ó Pai. O nosso desejo é sermos cada dia mais parecidos contigo. Nosso desejo é a cada dia, como diz o texto, deixarmos a vontade da nossa carne e viver segundo o Teu Espírito, Senhor Deus. Nós pedimos ajuda que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, nós estamos caminhando junto nessas últimas semanas aí, nessa série que eu intitulei de Frutificando no Reino de Deus. E o Senhor tem nos conduzido passo a passo a esse caminho de amadurecimento espiritual. O primeiro sermão que nós vimos juntos, nós aprendemos que Jesus é a videira verdadeira, e Ele somente é a única fonte de vida e que pode gerar fruto que permaneça. Se nós permanecermos nele, nós então podemos gerar esse fruto. Depois, nós vimos que o verdadeiro discípulo, ele manifesta frutos de arrependimento e de santidade, deixando para trás a velha natureza. Hoje, Paulo, então, nos leva ainda mais profundo nesse ensinamento. Ele nos diz que a batalha interior no coração do crente é uma guerra entre carne e espírito. Essa é uma batalha que todos nós enfrentamos. É uma guerra entre carne e espírito. De um lado, as obras da carne, que nascem do ego e da nossa rebeldia. E do outro, o fruto do Espírito, que floresce da presença de Deus em nós. O Espírito Santo, ele não muda apenas o que nós fazemos. O Espírito Santo não muda apenas as nossas atitudes. O Espírito Santo muda quem somos. Então não é só acerca do que falamos ou que pensamos, é o íntimo do nosso ser que deve ser transformado.
Martinho Lutero diz o seguinte: não é pela força da vontade humana que deixamos o pecado, mas pelo poder do Espírito Santo que nos faz nova criação. Então não é pela nossa força, mas é pelo poder do Espírito. Então, hoje, nós vamos mergulhar nesse texto que nos mostra o segredo de uma vida verdadeiramente frutífera. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o conflito espiritual dentro do crente, que está no verso 16, que nós lemos, por exemplo, que diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo aqui, ele nos leva ao centro, ao cerne da vida cristã, a batalha invisível e contínua que acontece dentro do coração de todo verdadeiro crente. Ele não está falando de um conflito externo, como perseguições, tentações que vêm de fora, nada disso. Mas ele está falando de uma guerra interior travada no profundo do nosso ser. A carne que Paulo menciona aqui, ele não está se referindo ao corpo físico, mas à nossa natureza humana caída, herdada de Adão. Paulo está se referindo, quando ele diz vontade da carne, ele está se referindo à nossa natureza sem Cristo, natureza adâmica, o pecador que foi herdado de Adão, filho de Adão, é disso que ele está falando, como nos diz Romanos 8, 7 e 8, que Paulo já nos ensinou sobre isso. Por outro lado, o Espírito representa a nova natureza implantada em nós pela regeneração em Cristo Jesus. A vida de Cristo em nós por meio de Cristo. Por isso que Paulo diz, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É exatamente isso que ele está falando. A vida de Cristo em nós por meio do Espírito Santo que habita em nós, naquele crente no Senhor Jesus. Amém? Então, quando nascemos de novo, nós não perdemos, e isso é uma pena para nós, né? Poderia ser assim, né? Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós não perdemos a velha natureza. Em vez disso, nós recebemos uma nova. Só que aí existe um problema para nós. Essas duas realidades começam a coexistir dentro de nós. Então, e o problema também para nós é que elas estão em constante oposição. Elas estão em constante briga. De um lado, o Espírito Santo de Deus nos guiando para o que é bom. Do outro lado, a nossa natureza pecaminosa nos guiando para a perdição. Ou nos levando para a perdição. Então existe aqui uma batalha constante. Né? Poderia ser assim mesmo, né? Fui convertido, acabou, esqueceu, nunca mais você vai lembrar. Se você era ruim, você não lembra mais. Se você mordia, você não lembra mais. Se você batia, você não lembra mais. Você não lembra mais dessas coisas. Acabou tudo, tudo se fez novo. E é verdade, em Cristo Jesus. Mas infelizmente a nossa natureza ainda continua. Então Paulo, ele descreve essa tensão em termos quase que militares. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. Elas não apenas são diferentes, elas são inimigas. Elas são inimigas. Então, dentro de nós existe essa batalha. Inimigos lutando dentro de nós. Um deseja escravizar ao pecado. O outro, nos conduzir à santidade. Um chama o eu no trono. O outro exalta Cristo como Senhor. É por isso que existe essa batalha dentro de nós. Essa batalha, irmãos, ela é inevitável. E, paradoxalmente, é um dos sinais mais claros daqueles que pertencem a Cristo. Eu sei que parece até uma coisa meio sem sentido. Poxa, se eu pertenço a Cristo, por que eu passo por isso? É exatamente por isso. Você passa por isso porque você pertence a Cristo. Porque se você não pertencesse a Cristo, você ia dar ouvido à sua carne, não ia dar intenção nenhuma ao que o Espírito Santo diz. Então, porque eu pertenço a Cristo, eu passo por esses problemas. Alguém um dia me falou assim, pastor, poxa, eu sou convertido, mas por que eu passo por tantas coisas? Por que eu ainda tenho tanta dúvida? Por que eu ainda tenho tanta coisa que ainda vem à tona? Exatamente porque você é crente. Porque se você não fosse crente, você não ia pensar dessa maneira. Claro que nós temos que lutar contra isso, o que também é verdade. Mas essa batalha nós a enfrentamos justamente porque nós pertencemos a Cristo. Então, o ímpio, ele não sente esse conflito, porque ele está espiritualmente morto. Abram aí, Efésios capítulo 2, verso 1.
Efésios capítulo 2, verso 1. Diz: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. É o que Paulo diz. Efésios mostra para nós que, portanto, se você está morto, você não tem condições de perceber essa guerra. Concordam comigo? Só quem está vivo tem condições de perceber essa guerra. Então ele segue os impulsos da carne sem resistência. Mas o cristão, vivificado pelo Espírito, sente dentro de si essa luta constante e um desconforto santo. Isso é o que acontece entre nós. Aquele que está em paz com o pecado, irmãos, aquele que está em paz com o pecado, nunca esteve em paz com Deus. A verdade é essa. Se você acha que pertence ao Senhor e você vive em paz com o pecado, eu lhe advirto, cuidado. Porque aquele que vive em paz com o pecado, nunca esteve em paz com Deus. No entanto, é importante lembrar, essa guerra, embora real, ela não é travada em igualdade de forças. O Espírito Santo não vence aos 47 do segundo tempo. Não. A carne é sim poderosa. A carne é forte. A carne não é fraca não, a carne é forte. A gente costuma falar que a carne é fraca, não é não, ela é forte. Mas não é invencível. Ela não é invencível. O Espírito Santo que habita no crente é o mesmo poder que ressuscitou o Cristo da morte. E ele é suficiente para nos capacitar a dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Mas isso exige também de nós uma escolha diária de obedecer. Viver pelo Espírito significa depender continuamente dele. Obedecer a sua palavra, render-se à sua vontade, render-se à sua direção, nutrir a nossa alma com os meios da graça, através da oração, através das escrituras, através da comunhão com os santos. Nós precisamos dessas coisas. Somente assim, como diz o verso 16, de modo nenhum satisfaremos os desejos da nossa carne. Paulo resume essa verdade com clareza em Romanos capítulo 8, verso 13. Ele diz: se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então notem a ordem. Não é a força de vontade humana que vence a carne, mas é o poder do Espírito Santo operando em nós e através de nós. É isso que nos faz vencer. Então, essa luta, ela não pode e não deve nos desanimar, mas sim nos encorajar. Eu sei que quando nós falamos de luta, quando nós falamos que nós passamos por essas dificuldades, muitas vezes é desencorajador. A gente se sente fraco, se sente desencorajado, mas ela não deveria ser assim. Ela deve nos encorajar. Ela prova que não somos mais escravos do pecado. Ela prova que nós não pertencemos mais ao príncipe desse mundo, mas ela prova que nós somos do Senhor, que nós pertencemos ao Senhor, e por isso nós passamos por essas batalhas. Ela revela que Cristo reina em nós e que o Espírito Santo está operando para nos confortar, nos confirmar a imagem de Cristo Jesus. Isso para nós devia ser confortante. A pergunta decisiva, então, para nós é: quem está no trono do nosso coração hoje? Sou eu, é o meu ego, ou é o Espírito Santo de Deus? Quem é que toma as decisões? Onde é que eu tomo minhas decisões baseadas em quem e em quê? É na minha vontade, na vontade da carne, no meu ego ou na vontade do Senhor? Nós falamos isso também já antes. A carne, irmãos, ela exigirá a coroa do seu coração.
mas o Espírito Santo a reivindica para Cristo. Então quem é que tem tomado conta do nosso coração? E a vitória, como já foi dito aqui essa noite, ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Agora, então nós somos chamados a viver essa vitória diariamente, confiando não em nós mesmos, mas naquele que habita em nós. Amém? É nele que nós temos que confiar. Muitas vezes nós oramos, nós falamos e até cantamos como se Cristo estivesse distante de nós. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então Ele está conosco, Ele nos ouve. E nós também devemos ouvi-lo. Nós também devemos segui-lo. E aí Paulo vai adiante falando agora sobre as obras da carne. Dos versos 19 a 21. Ele diz, e vejam, as obras, plural, as obras são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Paulo, ele não faz aqui uma lista aleatória de pecados. Ele revela a podridão do coração humano quando o Espírito Santo não governa. Nós somos tudo isso aqui e praticamos todas essas coisas se o Espírito Santo não governar o nosso coração. Observe, ele chama de obras da carne, obras, plural, mostrando que o pecado gera divisão, desordem e destruição. O pecado, ele não é apenas o que fazemos, é o que somos sem Cristo Jesus. Eu me lembro agora quem foi que disse, mas o pastor Hernandes Dias Lopes replicou isso. Ele diz, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, nós pecamos justamente pelo fato de sermos pecadores. Então o pecado não é aquilo que fazemos, é o que somos sem Cristo Jesus. O pecado não mancha apenas as nossas ações, mas ela corrompe a fonte delas, o nosso coração. Lembra que nós estudamos em Tiago que o pecado começa aqui, chega aqui, e quando ele chega aqui, ele foi consumado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A nossa carne é uma fábrica de ídolos. Pode ser um prazer, pode ser o status, pode ser até uma imagem religiosa. Tudo que rouba o trono de Deus é obra da carne. É como uma árvore enferma. Por fora pode parecer bonita, mas seus frutos apodrecem. Assim é o coração daquele que não foi ainda transformado pelo Espírito Santo de Deus. Cheio de aparência, mas sem vida. A carne sempre promete prazer, mas só entrega vazio. A carne sempre promete coisas boas, mas só entrega podridão. A carne sempre promete um caminho mais fácil, mas sempre levando à perdição. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, diz o verso 21. Paulo, ele não fala de quedas ocasionais, mas de um estilo de vida dominado pela carne. Paulo não está falando dos deslizes que normalmente e corriqueiramente acontecem na vida do crente. Ele está falando aqui de um estilo de vida. Ele está falando daquele que sabe que é errado e continua fazendo errado e não se importa em fazer errado. Isso é estilo de vida. Então, que nós possamos tomar cuidado, porque os que praticam essas coisas, vejam, que continuam na prática dessas coisas, não herdarão o reino de Deus. Irmãos, e é muito fácil nós vivermos no meio de crente, falarmos como crente, vestirmos como crente, na igreja como crente, e continuar vivendo essa vida dissoluta que Paulo está falando aqui. Mas aí, ele continua falando agora do fruto do Espírito, singular, agora não é mais plural. 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ué, pastor, é o fruto, mas tem um monte de qualidade aqui? Exatamente. Porque o fruto em si é o amor. É como uma mexerica. Mexerica. É uma bergamota, né? É uma fruta só. Apesar de ser cheia de gomos, é uma fruta só. É mais ou menos isso. Apesar de ter várias características, o fruto é um só. O fruto do Espírito. Não é isso? Vários gominhos existem ali para formar uma fruta só. É exatamente isso. Então, depois de contrastar a carne e suas obras destrutivas, Paulo agora nos conduz ao lado glorioso da vida no Espírito. Note que a mudança ela é deliberada. Ele não fala de obras do Espírito, mas ele fala de fruto do Espírito, no singular. E isso não é um detalhe acidental, mas é profundamente revelador para nós. Enquanto a carne produz múltiplas obras que se manifestam em pecados variados e desconexos, o Espírito Santo produz um único fruto com várias expressões. Um caráter cristão integral, harmonioso e coerente, formado em nós pela ação santificadora de Deus. Esse fruto não é resultado do nosso próprio mérito, nem de conquista, nem de esforço moralista. Ele é, uma sequência natural. Veja, ele é uma sequência natural e inevitável na vida do Espírito habitando em nós. Não tem como evitar, porque é natural do Espírito viver assim. Então não tem como evitar. Nós precisamos evitar as obras da carne, não o fruto do Espírito. Agostinho diz que a graça de Deus não destrói a natureza, mas a restaura e aperfeiçoa. Então ela não destrói, a graça não destrói a natureza. E nesse caso a natureza humana. Mas ela nos restaura, assim como deveria ser, desde o início, e ele aperfeiçoa. Aperfeiçoa. Então assim, a santidade, ela não é um troféu conquistado pela força de vontade. Ela não é um troféu que você conquista por fazer coisas boas, mas é um produto espontâneo de uma alma rendida ao Espírito Santo de Deus. Uma árvore frutífera, ela precisa fazer algum esforço para dar fruto? Você já viu alguma árvore suando para dar um fruto? Fala, meu Deus, esse fruto que não sai. Já viu isso? E nem vai ver, porque é natural dela. Uma árvore frutífera, uma árvore saudável, dá fruto? Saudável, dá fruto bom. O que ela precisa estar? Enraizada. Porque uma árvore sem raízes também não dá fruto nenhum, ela morre. Assim, é como o crente. Da mesma forma, o cristão que é cheio do Espírito manifesta o caráter de Espírito naturalmente. Por quê? Porque a vida de Cristo está nele e ele está enraizado em Cristo. Nós já aprendemos isso também em João 15. Aquele que está em mim vai dar bons frutos. É o quê? Não é não. Então, vamos observar agora, esse é outro texto, meu bem. Vamos observar agora cada uma das virtudes que compõem esse fruto que nós estamos falando. Lembrando que todas elas são manifestações do mesmo Espírito. Primeiro, o amor. O amor é a raiz e a essência do fruto. Sem ele, nenhuma outra virtude tem valor real. Como Paulo mesmo disse em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, ainda que eu fizesse isso, ainda que eu fizesse aquilo outro, ainda que eu fizesse isso, aquilo outro, de nada valeria se não tiver amor. O amor aqui, ele não é um sentimento passageiro, mas ele é uma decisão sacrificial de buscar o bem do fruto, refletindo o próprio caráter de Deus. Alguém abra aí 1 João 4,8. Alguém não, abram todos, por favor. 1 João, estou pensando que eu estou no grupo dos lares. 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Segundo, alegria. Alegria, ela é para nós a profunda satisfação interior.
E ela não depende das circunstâncias, mas da nossa união com Cristo. Irmãos, a alegria para o crente, ela não pode depender das circunstâncias. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria está em nos alegrar justamente porque nós sabemos qual é o nosso destino eterno. É com o Senhor. Terceiro, paz. Paz não é a ausência de conflitos, ou não é apenas a ausência de conflitos, mas ela é uma serenidade que brota da reconciliação com Deus. Porque se com Cristo somos reconciliados, somos também reconciliados com Deus. E, portanto, temos paz com Deus. E se temos paz com Deus, temos paz com nós mesmos e temos também paz com os outros. Isso é a verdadeira paz. É a tranquilidade da alma que confia na soberania de Deus, mesmo em meio às tempestades da vida. A nossa paz não depende da calma exterior, mas do fato de estarmos firmes em Cristo Jesus. Assim temos paz com Deus. Então, a paz que tantos buscam, na verdade, são feitos de guerra. Você já pensou nisso? O mundo diz que tem que buscar a paz, mas para buscar a paz tem que fazer guerra. Não, mas nós estamos guerreando, por quê? Porque nós queremos a paz. Ué, que tipo de paz que é essa que vocês estão querendo, afinal? Né? Nós queremos paz, para ter paz então tem que ter guerra. Não, não é essa paz que nós buscamos. A única guerra que nós travamos, como eu disse no início, é a guerra contra nós mesmos. É a guerra contra a nossa própria vontade e a guerra contra o inimigo das nossas almas. Aí sim é guerra. E essa batalha ela é espiritual. Ela não é contra a carne, mas ela é contra principados e potestades e também, e agora eu digo, contra a nossa própria carne. Então, muitas vezes, o inimigo não é o que está à sua frente, não é o que está ao seu lado. O inimigo é aquele que você vê quando você olha no espelho. Como a Miriam disse hoje, muito bem hoje cedo, falou assim, a gente reclama muito das coisas, a gente reclama muito das pessoas, as pessoas não têm paciência conosco, nós precisamos lembrar que muitas vezes as pessoas também têm que ter paciência com a gente, porque nós não somos perfeitos. Ela disse também, olha, nós reclamamos, eu estou aqui parado no tráfego. Você tem que lembrar que você está fazendo parte desse tráfego, você está lá parado também, você também está fazendo parte do tráfego. Então, essa paz para nós, ela não depende da calma exterior, mas do fato de estarmos firmes em Cristo Jesus. Depois Paulo fala sobre paciência. Paciência é a capacidade de suportar provações e esperar o tempo de Deus sem murmuração. É fruto de uma fé madura que confia na fidelidade divina, mesmo não compreende os seus caminhos. Depois, ele fala de amabilidade e bondade, as duas faces de um mesmo caráter, a ternura no trato e a disposição ativa em fazer o bem. Elas refletem o coração compassivo de Cristo, que acolheu pecadores e demonstrou graça até mesmo aos seus inimigos. A amabilidade e bondade. Depois ele fala sobre fidelidade. Fidelidade é firmeza. Fidelidade é lealdade, é integridade em todas as circunstâncias. Nós temos que ser fiel em todas as circunstâncias. Ser fiel é permanecer constante em meio à oposição e perseverar até o fim, sabendo que a coroa da vida está reservada para os que não desistem. Depois ele fala sobre mansidão. Mansidão, alguns dizem que é fraqueza. Eu prefiro concordar com o pastor Hernandes quando ele diz que mansidão não é fraqueza, mas é força sob controle. Mansidão é força sob controle. Vocês já viram alguém treinando um cavalo selvagem, por exemplo? Quando esse cavalo ele é treinado por alguém, não quer dizer que ele perdeu a força dele. Quer dizer que a força dele está sob controle. Esse cavalo é domado. Ele faz o que o domador quer. Ele só corre se o domador quiser. Ele só anda se quiser. Ele deita, ele levanta, ele dança se o domador quiser. Isso é mansidão. Ele é manso. Mas ele deixou de ser poderoso, de ser forte? Não, não deixou de ser forte. Ele só foi domado. Assim deve ser o crente.
Mansidão não é fraqueza, então, é força sob controle. O próprio Cristo não demonstrou isso indo para a cruz do Calvário? Cristo deixou de ser poderoso quando prenderam ele? Cristo deixou de ser poderoso quando bateram nele? Cristo deixou de ser poderoso quando crucificaram ele? Ele poderia ter descido da cruz quando falaram para ele: você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Então desça daí, salve-te a ti mesmo e a nós também. Ele poderia ter feito isso ou não? Poderia. Ele precisava ter ido ao Getsemane e suar gota de sangue e pedir para que o Pai passasse dele aquele cálice? Se ele quisesse, se Cristo quisesse, ele poderia ter evitado a cruz do Calvário? Agora estou falando de acordo com o poder que ele tem. Poderia ou não? Poderia. Ele deixou de ser poderoso? Não. Mas ele demonstrou aqui mansidão, poder sob controle. Ele foi manso. Ele se entregou voluntariamente à cruz do Calvário, irmãos. A mansidão reflete um coração submisso a Deus e disposto a servir em humildade. Não foi exatamente o que Cristo fez? Depois, Paulo fala de domínio próprio. É a vitória sobre os impulsos da carne. Isso é domínio próprio. Possível somente pelo poder do Espírito. Somente pelo poder do Espírito. É a capacidade de dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Mesmo quando tudo em nós grita exatamente o contrário. Isso é domínio próprio. Quando mesmo nós querendo, nós não fazemos a vontade da carne, mas a vontade do Senhor. Então essas virtudes, elas não são fruto de disciplina, elas não são fruto de disciplina isolada, de disciplina isolada, ou técnicas humanas, técnicas de concentração, não. Elas brotam da presença do Espírito Santo em nós. Assim como uma videira saudável naturalmente produz uvas, o crente unido a Cristo inevitavelmente produzirá esse fruto que Paulo está falando. Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, deve permanecer na videira. João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Portanto, a pergunta não é se estamos tentando produzir esse fruto, mas se estamos permanecendo no Espírito. Quanto mais rendidos estivermos à sua ação, mais evidente ele será em nós. O caráter de Cristo deve ser mais evidente em nós a cada dia. E esse fruto, mais do que palavras ou dons, é a maior evidência de que pertencemos verdadeiramente a Ele, a Cristo. E aí Paulo vai adiante falando do caminho para cultivar esse fruto, então. O que nós devemos fazer, então, para cultivar esse fruto? Dos versos 24 a 26. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Aqui Paulo nos lembra, a cruz é o ponto de partida e o caminho da vida cristã. Tudo começa pela cruz, tudo passa pela cruz e tudo para nós termina na cruz. Amém? Porque foi lá que Cristo se entregou por nós. E foi de lá que Ele desceu para ressuscitar dos mortos e nos dar salvação eterna. Então nós precisamos ter isso em mente. Então não há fruto sem cruz, assim como não há cruz sem renúncia. O Senhor Jesus mesmo disse: você quer ser meu discípulo? Pegue sua cruz e siga-me. E que cruz é essa? A renúncia. É deixar a nossa vontade, é deixar de viver para nós mesmos e vivermos para Ele. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne, vejam isso. É uma obra consumada na justificação. Mas andar pelo Espírito é um chamado diário. Então, nós pertencemos a Cristo, nós temos o Espírito Santo vivendo em nós no momento da salvação. Mas santificação, ou seja, andar no Espírito é diário, é todo dia, é buscar isso todo dia. É santificação progressiva, é o Espírito Santo aplicando a cruz às nossas vidas diariamente. A santificação é a aplicação diária da cruz ao coração do crente.
O agricultor, irmãos, ele não cria o fruto. O agricultor, ele prepara o solo, ele arranca as ervas daninhas, ele rega, ele protege. É isso que nós devemos fazer. Assim também é o crente. Nós não fabricamos o fruto por nós mesmos, mas nós criamos um ambiente propício para que o Espírito Santo produza esse fruto em nós. O fruto do Espírito não cresce em solo árido, ele cresce num coração rendido à vontade de Deus. João 15:5. Sem mim, vocês nada podem fazer. Absolutamente nada. Então o contraste para nós é radical. As obras da carne são o resultado da autossuficiência. O fruto do Espírito é resultado da dependência em Deus. A carne quer ser vista. O Espírito quer que Cristo seja visto. A nossa vontade quer que nós sejamos vistos. Mas quem pertence a Cristo quer que Ele cresça e que você diminua. O verdadeiro discípulo é aquele que vive cheio do Espírito e manifesta o caráter do seu Senhor. A santidade é a beleza do Espírito de Deus refletida na alma do homem. E isso deve ser a nossa vida, assim deve ser a nossa vida. A nossa vida deve refletir um jardim onde o mundo possa cheirar, sentir o suave aroma de Cristo. Vamos agora para algumas aplicações práticas para colocarmos nas nossas vidas diárias. Primeiro, examine o solo do seu coração. Que tipo de fruto está crescendo aí? Qual é o tipo de fruto que está crescendo no nosso coração? Depois, ande em comunhão com o Espírito. O fruto nasce da intimidade, não do ativismo. O fruto do Espírito nasce da intimidade, não do ativismo. Terceiro, submeta-se à cruz de Cristo. Mate o orgulho dentro de você. Mate o seu ego, afogue o seu ego. Afogue aquele pecado escondido. Seja um reflexo de Cristo. Que nós possamos dar frutos que realmente apareça primeiro em casa. É lá, eu já disse isso, eu repito, o pastor Kleber já disse isso, já repetiu isso, até o Diego já pregando aqui já disse isso, que o nosso, em outras palavras, mas o nosso campo missionário começa em casa. Outro dia eu vi uma reportagem de uma moça famosa lá no Brasil, de um ministério muito famoso de anos atrás, onde ela denunciou a falta de cuidado que o pai dela, pastor, teve com a sua família. Ela disse: quando eu fui me casar, eu falei para o meu marido: olha, você está se casando comigo, você não está se casando com a igreja. Eu não quero que você seja como o meu pai. O meu pai dedicou a vida dele à igreja e esqueceu da família em casa. O meu pai tirou da nossa boca para dar para a igreja. E olha aqui onde nós estamos hoje. Então, o nosso primeiro campo missionário é em casa. É lá em casa que nós precisamos começar a fazer a diferença, para depois começar a fazer a diferença na igreja. É lá em casa que precisamos começar a servir, para depois servirmos realmente como tem que ser servido na igreja. É lá em casa que precisamos começar a viver segundo o Espírito Santo de Deus. E aí, nós viveremos assim também na igreja. Então, irmãos, não é acerca de ativismo, é acerca de submissão. É submissão a Deus. É submissão ao que Deus realmente quer que sejamos. Deus não quer um crente cheio de atividade. Deus quer um crente cheio do Espírito Santo. E é claro que servir é muito bom. Eu amo servir na igreja, minha esposa ama servir na igreja, eu sei que vocês amam servir na igreja. Mas o nosso serviço precisa começar em casa. Então nós precisamos ser um reflexo de Cristo. E isso começa em casa. O mundo não precisa de mais cristãos que falam sobre o Espírito, mas cristãos que vivem cheios do Espírito. Porque falar que é cheio do Espírito é uma coisa, viver cheio do Espírito é outra, completamente diferente. Como diz lá no interior, falar até papagaio fala, não é verdade?
Até papagaio fala. Então que nós possamos verdadeiramente viver nesse Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque em tua infinita graça, o Senhor não apenas nos salvou do pecado, mas também colocou em nós o teu Espírito Santo para nos transformar e sermos a cada dia mais parecidos com o teu Filho. Obrigado porque nós não estamos sozinhos nessa caminhada, Senhor. A batalha, ela é real, mas o teu poder em nós é maior do que qualquer inclinação do nosso coração, Senhor. Então nós te pedimos em nome de Jesus, ensina-nos a viver pelo Espírito. Ajuda-nos a negar a nós mesmos e a colocar Cristo no trono do nosso coração todos os dias. Livra-nos, ó Pai, da autossuficiência, livra-nos do nosso ego e que o Senhor nos leve a depender apenas da tua graça. Senhor, dá-nos um coração cheio de amor, que reflete o teu caráter. Dá-nos também a alegria que não depende das circunstâncias, a paz que excede todo o entendimento, que vence a ansiedade, que vence o medo. Ensina-nos, ó Pai, a caminhar com paciência, a agir com bondade, Senhor Deus, e principalmente a perseverar até o final. Que cada um de nós seja como uma árvore plantada junto às águas, dando fruto no tempo certo e apontando o mundo para Jesus, ó Pai. Que em nossa casa, na igreja e no mundo, as pessoas vejam não a nós, mas Cristo em nós. Mata em nós o ego e arranca das nossas vidas tudo aquilo que não reflete o teu reino. Que a cruz não seja apenas a nossa salvação, mas também o nosso estilo de vida diário. E quando o mundo lá fora olhar para nós, que eles não vejam apenas palavras, mas que eles sintam o perfume de Cristo, o caráter de Cristo, a vida de Cristo, fluindo em nós e através de nós. Nós oramos com gratidão, porque o Senhor nos comprou por alto preço. Nós oramos com gratidão, porque o Senhor retornou ao Pai, mas nos prometeu o Espírito Santo, que habita em nós, que nos dá poder para rejeitar o pecado, que nos dá poder para continuarmos firmes na batalha, que nos dá poder para pregar a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por toda a transformação que o Senhor tem gerado na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que o Senhor continue gerando essa transformação diária. Que o seu nome seja glorificado. Em nome santo de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.